Olá, eu sou a Cecília e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Colino para a gente conversar e dividir com vocês informações importantes sobre o processo de aprendizado dos nossos BERs, que vocês nesse momento estão podendo acompanhar tão de perto. Vou começar apresentando o Rodrigo. O Rodrigo, ele é consultor, trainer e coach profissional. Ele está há 20 anos nas áreas de liderança, comunicação e aprendizagem acelerada, realizando inclusive palestras e treinamentos sobre neurociências, liderança e alta performance para mais de 2.000 pessoas. O Rodrigo é formado em biociências pela USP e pesquisou então lá sobre a neurofisiologia da linguagem. E além do conhecimento que ele tem, né, ele tem uma paixão pelo funcionamento otimizado de indivíduos, times e organizações. E a gente sabe bem disso, né? A gente tem trabalhado com ele aí de perto também. Hoje ele é sócio-diretor da Total Corporate, que faz essa consultoria especializada em gestão organizacional. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Cecília. Honrado com o convite e principalmente por falar de um assunto que eu gosto tanto, que é como o nosso cérebro funciona, e hoje pensando especialmente aqui nas crianças que estão se tornando bilíngues com vocês. Exatamente. Vamos falar sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre plasticidade neural. A gente vai falar também um pouquinho sobre as diferenças sobre aquisição e aprendizado de idiomas e também sobre os benefícios cognitivos do bilinguismo. Então, Rodrigo, vamos começar falando dessa plasticidade neural, né? O que é plasticidade neural e como que esse conceito se aplica nesse nosso contexto bilíngue? Muito bom. Às vezes as pessoas estranham usar esse termo de plasticidade como se o cérebro fosse algo plástico, mas o conceito aqui é bem simples mesmo, é lembrar que a plasticidade tem a ver com essa capacidade do cérebro se moldar. E não é o cérebro como um todo, mas são realmente os neurônios, as células que fazem parte do cérebro, que tem essa especialização em poder criar novas conexões, aprender, reaprender, não é? E isso passa um pouquinho do óbvio, porque claro que todo mundo sabe que desde que a gente nasceu, a gente está aprendendo. Hoje tem estudos, na verdade, que já no útero mostram que as crianças, inclusive os 4 meses de gestação, já conseguem ouvir e perceber os sons de fora, né, do ambiente. Então isso já é uma formação neural e começa a ter essa plasticidade. Porém, o que foi muito importante e não é tão óbvio é entender que a ciência mostrou mais recentemente que nós temos essa plasticidade ao longo da vida, porém, em alguns momentos de maneira mais intensa, né? É o que algumas linhas de pesquisa chamam de janelas da oportunidade. Por exemplo, existem janelas bem estudadas hoje para períodos críticos, onde a gente aprende melhor música, períodos críticos onde a gente aprende melhor línguas, inclusive, né? Então, essa plasticidade, embora ela exista e a gente possa aprender literalmente, desde que nós estamos ali sendo geridos na gestação, até o último suspiro, a gente pode realmente aprender, há uma grande diferença entre o esforço que a gente utiliza, que no começo da nossa vida, em algumas janelas de oportunidade, é um esforço menor, simplesmente o aprendizado basta a exposição ao estímulo, e conforme a gente vai envelhecendo, esse aprendizado pode ser ainda concretizado, porém com muito esforço, com mais dedicação, com mais tempo de suor, literalmente, né? Bacana, bacana. A gente queria saber um pouquinho sobre aquisição e aprendizado de idiomas. São duas coisas diferentes, né? Qual é a diferença entre esses dois conceitos, né? E falando então dessas janelas que você disse aí do aprendizado também e dessa aquisição, o aprendizado de idioma, existe um período então para que essa aquisição, o aprendizado de idiomas aconteça da melhor maneira, uma melhor janela ali? Fala um pouquinho disso pra gente. Bacana. Bom, daqui a pouco eu vou até usar aqui algumas imagens eu preparei para ilustrar melhor o que a gente está conversando, mas eu gosto muito de falar sobre esses dois conceitos que as pessoas não se atentam, né? Entre aprendizado e aquisição de outro idioma. São duas coisas muito diferentes. O aprendizado
em termos biológicos, ele acontece mediante o esforço. A aquisição simplesmente acontece, basta você estar exposto àquele meio que você vai adquirir, por isso a aquisição, você adquire uma habilidade ou uma competência, né? Isso com a linguagem é muito verdadeiro, né? Por quê? Porque imagina, hoje nós estamos aqui no Brasil, falando em português, Cecília tem 2 filhas, eu tenho um filho, a gente sabe que quando eles nasceram, eles estando aqui no meio que nós vivemos no Brasil, ouvindo a língua portuguesa pelos pais, pelos amigos, pela família, pela sociedade, eles vão sendo estimulados e aprender o português aconteceu, né? No começo ali eles começaram a ouvir, falar, pegar os sons da linguagem, as primeiras palavras, formar as frases, e isso simplesmente aconteceu. Então é uma aquisição da língua. E todos nós adquirimos, literalmente, adquirimos nossa primeira língua, a língua principal, muito em função da família em que nós crescemos ou do país, né, do idioma daquele país. Não é loucura pensar, é muito natural imaginar que se o meu filho, as suas filhas, tivessem nascido na Coreia, eles estariam aprendendo coreano. Mesma coisa na China, mesma coisa na Tailândia, em qualquer outro país do mundo. O que mostra que o nosso cérebro tem uma predisposição biológica para aprender qualquer idioma, né? E isso é muito interessante, eu adoro essa parte, principalmente quando a gente entende que o idioma não é simplesmente uma junção de palavras, mas antes disso, o idioma é composto de sons. E quando você ouve sons, por exemplo, dos chineses falando, parece que eles estão cantando, ou você pega mesmo no inglês, que tem sons de vogais que não existem no português, e aí muitos adultos que estão nos escutando aqui têm, mas é difícil falar tal som, ou perceber Sim, tal diferença, né? As crianças não têm essa dificuldade, né? Se eu, quando fosse, sei lá, bebê, tivesse também crescido na China, eu estaria falando chinês, mandarim, fluentemente hoje, sem problema nenhum, com todos os tons que são peculiares à língua chinesa, né? Exatamente. Então, isso é para mostrar essa diferença entre adquirir um idioma e aprender um idioma, né? Aprender hoje, eu estou aqui já nos meus 40, eu posso realmente aprender o tailandês, se eu quiser, mas é muito estudo, esforço e dedicação, e ainda assim com sotaque, né? Só com muito tempo, muita dedicação, realmente muita técnica de estudo, eu tiraria o meu sotaque, porém um esforço tremendo. Então, o bilinguismo, ele acontece aqui justamente a maravilha de você poder ser bilíngue. Quando você começa a aprender 2 idiomas, e aqui, biologicamente, o termo correto não é aprender, mas é adquirir 2 idiomas desde cedo, né? Porque se você é exposto a 2 idiomas simultaneamente, ou mesmo que não seja simultaneamente, mas ali, ainda na infância, na primeira infância, isso faz toda a diferença na qualidade, não só da língua falada que a criança vai ter, mas também na percepção dos sons daquele idioma, né? Faz sentido? Essa clareza entre a diferença entre aquisição e aprendizado, eu acho que também nos ajuda muito quando a gente está tentando explicar a diferença entre a nossa escola aprender em inglês, né, e não aprender inglês. A gente não dá aulas de inglês, a gente ensina, a gente utiliza a língua e dessa maneira eles adquirem, né, essa linguagem, sem eu ter que aprender sobre, né? Eu acho que essa clareza ajuda muito a gente deixar isso claro também, essa diferença entre como a gente aprende lá na escola, né? E aí você falou, então, esse momento, que a criança nasceu num lugar, que ela escutou os sons de uma maneira diferente, quando ela é mais nova, isso quer dizer que esses sons para elas fica mais claro. Por que existe essa janela, esse momento em que é melhor aprender essa linguagem, e por que esse momento é aquele momento? Bacana. Deixa eu então aproveitar e compartilhar um pouquinho aqui, mostrar algumas imagens para melhor entendimento de quem está nos escutando, tá? Bom, aqui tem só uma foto, uma imagem ilustrada do nosso cérebro, lembrar que a gente está falando de algo que, claro, é relativamente recente, a quantidade de estudos de imagem cerebral que a gente conseguiu nos últimos anos. Por quê? Porque a própria tecnologia nos permitiu olhar o que está acontecendo dentro do nosso cérebro, em termos das áreas que são ativas, como elas se relacionam uma área com a outra, né?
Isso foi muito recente, aconteceu no final do século passado, dos anos 90 para cá, né? E cada vez mais têm sido estudados e publicados estudos científicos usando exames de imagem cerebral, como ressonância magnética, tomografia e outros que são mais específicos, né? Um dos primeiros estudos que foi feito, inclusive, e o que eu gosto de mostrar muito, em 97, um grupo de pesquisadores, eles estudaram, usando a ressonância magnética, né, tinham 37 indivíduos, pessoas que eram bilíngues, né, e eles estudaram essas pessoas falando os dois idiomas que as pessoas, alguns eram nativos, por exemplo, falavam inglês e francês, outros espanhol e turco, outros turco e inglês, inglês e francês, cada um tinha ali seus dois idiomas. E eles fizeram uma ideia que é colocar as pessoas dentro daquele equipamento de ressonância magnética. Eles eram convidados a falar, fala agora o idioma 1. Aí ele falava lá, por exemplo, o inglês. Agora fala o seu segundo idioma, outro idioma. Falava espanhol, por exemplo. E eles iam percebendo as regiões que eram ativadas enquanto essas pessoas falavam, né? E depois, na análise de dados, o que esses cientistas perceberam foi o seguinte, que tinha dois grupos, dentro daqueles 37 membros, né, sujeitos que participaram do estudo, dois grupos muito bem caracterizados. Um deles, e vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem da esquerda, né, eles tinham uma região do cérebro que, quando a pessoa falava um idioma, que aqui vamos chamar de nativo, em vermelho, né, era ativada, era muito usada aquela população de neurônios naquela região do cérebro. E a outra língua, quando era utilizada, aqui em amarelo, também ela tinha ali uma sobreposição com a região utilizada pela primeira língua. Ou seja, havia uma intersecção aqui em laranja, como vocês veem, né? Isso não foi só nesse indivíduo, mas um grupo de indivíduos, né? Um outro grupo de indivíduos desse experimento, desse mesmo estudo, tinha uma diferença. Quando eles falavam na primeira língua ou na segunda língua, não havia uma intersecção. Não havia uma sobreposição das áreas que eram utilizadas que eram ativadas quando eles falavam em uma ou outra dessas línguas, né? Bem, isso foi o que o exame de imagem cerebral proporcionou aos cientistas. Porém, analisando dados das entrevistas que foram feitas com cada um desses indivíduos, o que eles perceberam foi algo muito simples, porém, aqui, que define esses dois grupos. Os indivíduos que tinham esse tipo de assinatura neural eram indivíduos que tinham aprendido os dois idiomas muito cedo na sua vida, muito precocemente, praticamente simultaneamente. Ao passo que o grupo de indivíduos que tinha essas duas regiões paralelas e não sobrepostas, eram indivíduos que tinham aprendido primeiro um idioma nativo e depois, lá pelos seus 7, 8 anos em diante, aprendido o segundo idioma. Na prática, o que isso está nos mostrando? Que quando a gente realmente... É uma comprovação da aquisição versus aprendizagem. Quando a gente está exposto a dois idiomas muito cedo, o nosso cérebro não vê a diferença em termos de como ele vai usar os recursos para se comunicar em um e outro. Ele simplesmente usa. Então tem, inclusive, áreas ali, regiões, células nervosas que são usadas para ambos os idiomas. E o outro grupo não. A gente realmente cria ali, o nosso cérebro já identifica que são idiomas diferentes, usa recursos diferentes, e ele acaba, inclusive, por isso, tendo também diferenças na qualidade, diferenças no desempenho daquele idioma, né? Então, estudo um dos primeiros, o primeiro, na verdade, que foi feito, e que abriu portas aí para uma série de estudos até hoje que têm sido feitos, né? Em termos de janela de oportunidade, quando você perguntou, Cecília, um gráfico que ajuda a gente a entender isso, tem N pesquisas, mas uma delas, né, eu trouxe aqui uma pesquisa onde eles compararam a idade de chegada de imigrantes nos Estados Unidos e o nível de proficiência em testes de língua inglesa, que eles foram aplicando em várias pessoas, no caso imigrantes, né? Isso comparado com pessoas nativas, né? Então, pessoas nativas tinham geralmente uma pontuação nesse teste que foi aplicado pelos pesquisadores de aproximadamente 270 pontos, né? E os imigrantes, aqueles que chegavam até 7 anos de idade, tinham uma pontuação muito parecida. E essa pontuação, percebe como ela vai caindo conforme a idade vai subindo, né?
Aí alguém pode falar, poxa, mas é o tempo de casa que a pessoa tem de moradia lá. Não, não é. Isso foi corrigido no estudo. Mas realmente tinha um impacto dessa janela de oportunidade, né? Onde a idade que a pessoa estava sendo exposta. Né? Para gente que, por exemplo, eu também sou fluente em inglês, né? E estudei muito isso a fundo também. A gente que entende um pouquinho dessa percepção, não só do vocabulário, uma pontuação em teste, né? A gente sabe que é muito mais do que isso, é a qualidade da fluência que uma criança, um jovem que começou quando criança tem quando ele se comunica, a capacidade de interpretação desse idioma de uma forma muito mais natural e até automática do que quem começou mais tarde, né? Você percebe isso no Essa seu dia a habilidade que dia, você né? falou, sim, e a gente vê isso muito nas nossas crianças, né, nos nossos alunos, que às vezes, eles nem sabem se eles estão pensando em português ou em inglês, mas aí eles Perfeito. usam a língua como uma ferramenta ali naquele momento para traduzir isso ali para a professora, entendeu? Uhum. Isso a gente vê isso bastante acontecer, eles aprendem a se comunicar, eles aprendem, sabe, a comunicação, eles aprendem a pensar, mas não necessariamente em inglês ou em português. Esse processo é meio misturado mesmo, e parece que isso é benéfico, né? É uma mistura benéfica. Você acredita que no século passado, até antes, 1800 e pouco, havia um grande preconceito contra a exposição a dois idiomas, né? O bilinguismo ele era visto como algo ruim, né? E até hoje, às vezes, a gente encontra pessoas, eu tenho amigos, né, que, pô, mas ser bilíngue não atrapalha na educação, na alfabetização, na língua, né? Eu sei que como educadora você tem vários exemplos que você pode falar também. Pela neurociência, o que a gente percebe é que, na verdade, isso dá um potencial, desenvolve uma capacidade de processamento cerebral que a criança acaba, sim, em um determinado momento ela sabe o que ela está falando na língua 1, o que ela está falando na língua 2. Ela deve falar o idioma com quem ela deve falar, inclusive o idioma 1, com quem ela deve falar o idioma 2. Mas é natural que no momento haja uma sobreposição, isso faz parte da curva de aprendizado, e se há alguma confusão, o cérebro, aí ao longo de questão de poucos anos, Vai né, ele afinando. se corrige, ele Ele vai aprende, né, afinando. vai afinando. Ele vai afinando. Você começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Que quando eles estão aprendendo essa língua, é muito mais do que o aprender essa língua. É o comunicar dessa outra maneira, mas existem ainda mais benefícios deste bilinguismo. Quer falar um pouquinho para a gente desses benefícios cognitivos aí, desse bilinguismo? Bacana. Para a gente até esclarecer, né, ajudar todo mundo, o que a gente entende por benefícios cognitivos? Quando a gente fala de cognição, a gente está falando de características nossas do dia a dia, dos adultos, das crianças, dos jovens, que tem a ver com memória, tem a ver com raciocínio, tem a ver com relacionamento interpessoal, questão de poder entender a perspectiva do outro, se colocar no lugar do outro, né? Tudo isso tem a ver com a nosso aparato cognitivo, né, que é controlado pelo cérebro. E houve algumas percepções dos pesquisadores e algumas questões que falavam assim, poxa, será que indivíduos bilíngues teriam alguma vantagem ou desvantagem por serem bilíngues comparado com indivíduos que são monolíngues, que falam uma língua? Eles teriam que diferença em testes de desempenho de funções cognitivas, como essa, né? E aí também, dos anos 2000 para cá, vários estudos têm sido feitos, alguns analisando a questão de vocabulário, outros a questão de tomada de decisão, outros mostrando a questão de memória, outros mostrando a questão, inclusive, de aprendizado, velocidade de aprendizado, para outras funções que não a linguagem, né? Mas comparando esses grupos de indivíduos bilíngues e indivíduos monolíngues. E vou falar para você aqui de uma forma muito já resumida que a maioria desses estudos apontam para diferenças, sim, positivas, vantagens dos indivíduos bilíngues em relação a indivíduos monolíngues. E estudos muito sérios, né, que são, inclusive, controladas situações e condições socioeconômicas, uma série de fatores que tentam isolar ao máximo para falar, olha, aqui realmente é a linguagem, é a questão do bilinguismo versus monolíngue, que está realmente afetando o desempenho. Tá? Então, são universidades, claro, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, de pesquisadores
muito sérios na área de neurociência e linguagem, especificamente, que têm estudado isso, né? Tem alguns exemplos aqui que eu posso mostrar também. Se tem alguma pergunta antes disso? É isso que eu ia falar. Vamos ver esses exemplos concretos, o que seria isso, né? Tá. Bom, deixa eu mostrar esse aqui primeiro, que tem a ver. Esse aqui foi um estudo, ó, são estudos tudo de realmente os anos 2000. Vocês verem como são coisas recentes. Claro que tem muita coisa ainda para ser ainda testada, muitos experimentos em andamento, né? Mas muitas coisas já sendo muitos exames, muitas pesquisas sendo muito claras para a gente quanto a esse ganho de performance, já inclusive com bebês. Aqui vocês estão vendo, eu vou explicar um experimento que foi feito com bebês de 7 meses de idade, bebês bilíngues e monolíngues, e aqui vocês estão vendo o bebê sentado no colo da mãe. Claro que não foi só esse bebê, nesse experimento foram vários bebês comparados, e a pesquisadora, a cientista, está aqui na frente, do outro lado da mesa. E é um jogo que eles ensinavam o bebê as regras desse jogo simplesmente pelo olhar. Então tem 2 bonecos, um em cada ponta da mesa, como vocês estão vendo, né? E a regra do jogo era assim: quando a pesquisadora olhasse para um lado da mesa, um lado do boneco, se o bebê acompanhasse o movimento, ele olhasse também para o mesmo lado que a pesquisadora olhou, era um ponto ganho. E como que ele sabia que ele ganhava um ponto, né? A mamãe dele dava ali algum afago, uma recompensa, né, de carinho para ele. Porém, se ele não olhasse... O reforço positivo ali, good boy, good famoso boy. reforço positivo. Agora, quando o bebê não olhava, ele simplesmente não tinha nenhum castigo, não levava choque, não. Ninguém, as crianças, né, não saíam machucadas, não, tá? Então, era exatamente esse o teste, as regras do jogo. E aí eles fizeram, né, essa bateria de simulações com bebês bilíngues que cresciam, eles iam para a escola com 7 meses? Não, não é que eles iam para a escola, eles viviam em famílias que falavam 2 idiomas. Né? A mãe, de repente, era uma nacionalidade, o pai de outro, eles realmente conversavam com a criança nesses 2 idiomas. Certo. E nesse teste, a diferença estatística de performance basicamente não aconteceu. Para surpresa, né? Bom, foi um achado. Os bilíngues e os bebês monolíngues não tiveram grandes diferenças na velocidade de aprendizado, no desempenho desse jogo. Uhum. Porém, os pesquisadores falaram, vamos fazer uma variação desse jogo? Vamos pegar essas mesmas crianças, esses mesmos bebês de 7 meses, vamos agora mudar a regra do jogo. Agora, eles têm que aprender que não é mais olhar para o lado que a pesquisadora olhou, eles têm que olhar para o lado contrário. Então, quando eles olharem para o lado que a pesquisadora olhou, a mãe deles não ia mais dar o carinho ou o reforço positivo. Não. Quando eles olhassem para o lado contrário, olha a confusão que eles queriam criar na cabeça da criança, né? Cientistas podem ser bem criativos nisso. Olha só! E aí, sim, nessa segunda variação, que envolvia uma tarefa não só de aprendizado, mas de reaprendizado. Porque teria que inventar, né? Em algum momento ele teria que inventar de olhar para o outro lado para poder ganhar esse afago, pensar em outras possibilidades. Pensar em novas possibilidades, soluções aqui... criativas aí para esse. Não estou mais recebendo meu good boy. Entendi. E aqui os bebês bilíngues aprenderam realmente em velocidade maior, de maneira mais rápida do que os bebês monolíngues. Tá? Então é um dos estudos, né, primeiro foi feito nessa questão de capacidades cognitivas, funções executivas do nosso cérebro com bebês de 7 meses de idade. Né? E aí tem outros estudos, a gente poderia ficar horas falando disso, mas também em relação a, por exemplo, tomada de perspectiva, de poder se colocar no lugar do outro, a questão de memória, também testes que apontam a capacidade maior de retenção de conteúdo, retenção de fatos em crianças, não estamos só falando de bebês, estamos falando de crianças de 7, 8, 9, 10 anos, tá? Comparados eu gosto muito dessa... Né? Do que você mencionou, a possibilidade, porque para ter, né, essas soluções criativas, eles também têm uma capacidade de enxergar com diversas perspectivas. Isso está muito relacionado também, né, Rodrigo? Muito relacionado. Ó, eu vou até tirar aqui um pouquinho da manga essa figura, só para mostrar o seguinte, que essas funções que você está citando, né, de criatividade, entender outras possibilidades,
elas estão, hoje, pela neurociência, comprovadamente concentradas no nosso córtex pré-frontal, que é exatamente essa região aqui na testa, né, que fica bem na nossa testa, né? E aqui os bebês bilíngues mostram uma grande atividade neural, né, em relação a bebês ou crianças, indivíduos monolíngues. Então, ela realmente é responsável por afetar a questão de tarefas, de memória, inclusive essa questão da empatia, de poder entender os sinais que estão acontecendo aí com outras pessoas, né? Então, são estudos bem interessantes nesse sentido. Agora, além disso, um dos estudos que me chama muita atenção, eu gosto de falar, que às vezes as famílias falam, poxa, é bacana, isso então pode... veja bem, não é uma fórmula, não é um remédio milagroso. O bilinguismo não deve ser visto de forma alguma como algo que vai colocar a criança à frente de outros. E claro, tem N outros fatores ali também, inclusive emocionais, né, que vão impactar Não, no o desempenho, no desenvolvimento ele se sucesso. considera todos os aspectos do Eu, indivíduo, né? A gente sabe disso. Isso. E por isso que eu, particularmente, sou fã também da metodologia da Maple, que cuida muito da questão da disciplina positiva, desse cuidado, né, emocional da criança. Agora, isso são facilitadores, são esforços, e eu diria que é um privilégio, é um presente quando a gente pode oferecer isso para uma criança, né, enquanto pai, mãe, família, é um presente que você está oferecendo para os passos que o seu filho ou filha vai querer dar no futuro, né? Agora, não só no futuro profissional. Teve mais de um estudo já mostrando, inclusive, que indivíduos bilíngues, quando chegam lá na terceira idade, olha que fascinante isso, eles têm uma vida mental mais saudável quando comparados com pessoas da mesma idade que não são bilíngues. Que interessante. Esse estudo começou na Europa, claro, né, onde mais poderia, porque onde ali os países, basicamente, mais de 90% de países como Luxemburgo, Holanda, Alemanha, tem a população deles que falam fluentemente, de fato, né, 2 ou até mais idiomas, né? Então, mais da metade da Europa, no geral, uma média aí, é bilíngue. E o que eles perceberam foi o seguinte: estudos de 2011, depois 2013, e tem outros mais recentes também, 2017, mostrando que indivíduos a partir dos seus 70 anos, né, que são fluentes em 2 idiomas, eles têm 13 vezes menos chance de desenvolver deficiências cognitivas, como Alzheimer, como Parkinson, né, como demência, esquecimento de memória. Agora, eles pesquisaram Interessante. também, interessante, né? E eles entenderam o seguinte, mas será que só 2 idiomas já é o teto, ou 3 idiomas ou mais tem diferença? Também tem diferença para quem falava 3 ou mais idiomas. Aí não fazia diferença muito nesse estudo se fazia 4, 5, 3 ou Mas mais, né? Já era pouca diferença. Mas 3 ou mais idiomas também dava 7 vezes menos chances nesses indivíduos trilíngues ou poliglotas de desenvolver deficiências cognitivas em relação ao grupo anterior. Então, era aumentado num fator de 7 vezes, né, a proteção cognitiva. Deu-se até um nome a isso, chama-se reserva cognitiva, que é a capacidade de criar uma proteção a esse tipo de doenças, de deficiências cognitivas do sistema nervoso central, né? E eles não só encontraram nessas pesquisas esse tipo de resultado lá no final da vida, mas eles analisaram também pelas pesquisas, pelos estudos e entrevistas com esses indivíduos participantes, que quanto mais cedo eles começaram a falar 2, 3 ou mais idiomas, melhor. Aqui estou colocando, inclusive, entre aspas, né, a frase de um desses estudos, onde eles falaram assim: encontrou-se uma correlação positiva entre a duração do período pré-multilingüe e a ocorrência de doenças degenerativas do sistema nervoso central. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa demorava para entrar em multilingüe, falar 2, 3 ou mais idiomas, maior também era a ocorrência de doenças, né, no cérebro a partir dos 70 anos. Ou seja, quanto menor o período, mais cedo também começava, menor era a ocorrência de doenças degenerativas do sistema nervoso central. Ou seja, além de ser mais fácil aprender quando é menor,
Ainda traz mais benefício depois quando você está mais velho também. Sem dúvida, Certo? sem dúvida. Junto o útil ao agradável. É, agora sim, se tem algum adulto aqui que está escutando a gente e fala, pô, eu não falo nada de outro idioma, ó, isso aqui não tem a ver com um idioma específico, é qualquer idioma, pode ser, né, qualquer idioma que você queira. Começa agora, vai atrás, né, você vai ter um pouco de esforço mais, o que te der, vai, mas invista na sua terceira idade também, aprender idiomas é um ótimo exercício. Isso que eu gosto Eu da vou. linguagem, né? A minha meta é aprender francês. Eu ainda vou aprender o francês. Lindo, Eu tenho essa meta lindo, também. muito Sou bom. fluente no inglês, no português, e minha meta é aprender o francês. Eu estou nessa turma aí. Legal. E sabe o que eu gosto, Cecília, assim, na questão de idiomas, de linguagem? Porque todas as atividades, se a gente for ver bem, né, todas as atividades que a gente faz no dia a dia, seja um esporte, uma dança, música, qualquer atividade ela vai realmente afetar a nossa estrutura cerebral. Porque se você está aprendendo, está gerando novas conexões, está gerando a plasticidade neural. Porém, quanto tempo por semana você consegue dançar? No máximo 2 horas por dia. Quantas horas por semana você consegue nadar? Sei lá, 2 horas por dia. Quantas horas por semana você consegue tocar piano? Sei lá, no máximo 3 horas por dia. Muito, né? E Muito. falar um outro idioma? Quanto tempo você consegue falar outro idioma no dia? Então, o poder e o impacto que o idioma causa no nosso dia a dia é grande, é demais. E a gente É pode verdade. se beneficiar não só da questão de realmente ser fluente em 2 ou mais idiomas, abrir oportunidades para conhecimento, relacionamentos, né, para o mundo globalizado, mas também com essas N vantagens cognitivas, como a gente viu agora também. Muito bacana, Rodrigo. Olha, eu gosto sempre de ouvir mais com você, apesar, né, da gente se conhecer há um tempo, você sempre traz novas informações. Eu espero que os pais gostem bastante também do que a gente trouxe aí para dividir com eles. Você tem mais alguma coisa que você queira colocar? Não, acho que, como eu falei, a gente poderia falar muito mais tempo, entrar em cada um dos Podia, e eu estudos. gosto. Vamos, quem sabe a gente marca uma próxima. Olha só, Rodrigo, para quem assistiu a gente hoje e gostaria de fazer alguma pergunta, ou porque ficou mais curioso sobre alguma coisa, ou porque fez alguma relação e queria saber e checar, pode escrever para a gente, né, Rodrigo? Se eles entrarem em contato pelo e-mail atendimento.santana@maplebear.com.br, envia para a gente vai responder. E quem sabe, se quiserem conversar mais, manda aí sugestão, a gente pode encontrar novamente, né, Rodrigo? Conversar para a gente é sempre um prazer. Sem dúvida, fico à disposição. Agradeço muito, muito obrigada. Até breve e espero que todos tenham gostado. Até uma próxima vez. Tchau, tchau. Obrigado, Cecília.